boa, já temos 13 pessoas, né, participando, mas vai aumentar mais. Deixa eu admitir. Bom, então, boa tarde a todos, né, que estão aqui. Estamos reunidos aqui virtualmente, né, por enquanto, nessa situação. Né? Dá boa tarde ao nosso palestrante, o Alexandre Boa tarde, Barros. Rafael. Né? Ele vem nos brindar hoje com um tema muito interessante. O momento atual com Jesus. Isso. Né? Então, vamos fazer nossa prece inicial para que a gente possa passar a palavra para o Alexandre. Então, vamos todos levar o nosso pensamento ao alto, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos todos reunidos, mesmo que virtualmente, para que possamos, com a exposição do nosso irmão Alexandre, observarmos Jesus no nosso dia a dia, nesse momento atual. Na verdade, o Evangelho de Jesus é o nosso norte, nossa referência. Né? Ele nos dá todas as respostas para as questões da nossa vida, da nossa caminhada. Rogamos também, Senhor, que toda assistência espiritual para o nosso irmão palestrante, para que possa intuí-lo, dar a ele todas as informações, para que ele possa nos passar o tema de hoje da melhor maneira, com paz e harmonia. Então, Pai, mais uma vez, muito obrigado. Pedimos sua permissão para iniciar os trabalhos na tarde de hoje. Que assim seja. Então, caro irmão Alexandre, fique à vontade. Eita, que missão, hein? Ah, que interessante. Eu fico me vendo sozinho, né? Bom, Todos estão lhe vendo agora. entendi. Que bom. Bom, inicialmente eu quero desejar uma ótima tarde a todos. Que a paz de Jesus maravilhoso realmente esteja fazendo aquela morada definitiva em nossos corações. Agradecer também, né, na pessoa de Vinícius, né, e agora de Rafael, e por que não de Fátima, e de tantos irmãos que a gente vem perseguindo, né, da Federação, da Fraternidade Espírita de Aldeia, né? Quem sabe um dia vai se tornar uma federação, né? E que fez esse convite para que a gente pudesse refletir acerca de um assunto, né? De uma forma geral, de um tema que está reclamando essas reflexões, que sejam de todos, mas especificamente dos espíritas, porque o meu foco é falar para os espíritas. Claro que é extensivo a todos aqueles que sintonizam, que simpatizam, que têm afinidade com a mensagem da doutrina espírita e que dela possa fazer uso para a sua própria transformação moral. Antes de iniciar, eu rapidamente quero só colocar para alguns, quer dizer, para todos, né, alguns dos livros que eu busquei como fonte para essa exposição, né? A própria Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e aí nós vamos encontrar Isaías, João, Mateus, Lucas, entre outros. O Livro dos Espíritos também nós buscamos informações, né, em termos de pesquisa, em se referindo à codificação, também o livro dos médiuns, assim como também o Evangelho segundo o Espiritismo e também o livro A Gênese. Nossa, foram todos praticamente, né? Só faltou o Céu e o Inferno. Então, todos esses livros nós buscamos como fonte de pesquisa para essa exposição. E, complementarmente, né, buscamos também no livro A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, né, Psicografia de Chico Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel, Humberto de Campos, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, né, pela Psicografia de Chico Xavier, o livro Boa Nova, e também o livro, que esse, por sinal, eu fiz questão de trazer, ele está aqui comigo, né? Acho que dá para todos verem aí, Em Nome do Amor, ditado por Bezerra de Menezes ao médium Divaldo Pereira Franco. Nós temos ali um textinho que acredito que vai ilustrar nossa exposição. Embora eu esteja citando toda essa bibliografia,
Não significa dizer que tudo que foi pesquisado será dito, porque eu costumo substanciar muito as minhas palestras, né, com muita informação, porque normalmente, né, eu acredito que o pessoal da fraternidade saiba, isso aqui é meu roteiro, está aqui, ó, olha quantas páginas tem. Então é bem substancial. Geralmente, quando termina a palestra, eu dou de presente esse roteiro às pessoas. Então, como esse roteiro já, de certa forma, já era fruto de pesquisas, ele tem todas essas informações e cá está. Inclusive, caso alguém deseje, é só pedir que a gente envia pelo WhatsApp para Vinícius e Vinícius distribui para aqueles que assim quiserem. Pois bem, o tema, que é o título também da exposição, é o momento atual com Jesus. Eu poderia até dizer, em outras palavras, o momento atual da Terra com Jesus. E se ainda quisessem, eu poderia dizer o momento atual do planeta Terra em transição com Jesus. Então, tudo vai dar na mesma situação. E aí eu me lembro de uma historinha, na verdade é uma fábula, né? Que conta, ela remete àquele dia que Jesus entra em Jerusalém, aquele dia em que ele foi aclamado por todos em Jerusalém. Ele entra montado num jumento, e os jumentos tinham um jumentinho, né, que estava acompanhando, e Jesus entra e o Domingo de Ramos, inclusive, é comemorado, né, celebrado pelos católicos, porque as pessoas tinham ramos na mão, algumas palhas de coqueiro, alguma coisa assim, e anunciava Jesus como realmente sendo o Messias. Pois bem, o foco agora, por enquanto, não é Jesus. Por incrível que pareça, é o jumentinho. Aquele jumentinho, quando chegou em casa, chegou eufórico. Ah, quanta felicidade dele. Maravilhado, chega para a mãe e diz: Mãe, 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 foi lindo, foi maravilhoso, foi belo. E a mãe, querendo saber o que aconteceu, e ele diz: Ah, eu entrei em Jerusalém, olha, as pessoas com ramos nas mãos e gritavam, era uma grande euforia. E eu, mãe, estava ali, exuberante, trotando, foi lindo. E a mãe ficou desconfiada daquela narrativa. E disse, mas acontecia alguma coisa? Sim, mãe, acontecia. Parecia ser uma festa, mas isso não importa, mãe. Eu me senti muito, mas muito bem. Foi bem. E aí a mãe, já entendendo o que tinha acontecido, disse, mas você tem certeza que era para vocês? Claro, mãe, claro, claro. Eu estava ali e as pessoas estavam justamente eufóricas por isso. Então a mãe disse assim, faça o seguinte, vá lá agora, faça o mesmo percurso, pela mesma rua ou pelas mesmas ruas, e depois volte para me contar a sua experiência. Passado algumas horas, o jumentinho foi, quer dizer, o jumentinho voltou e voltou choroso, decepcionado, perturbado, amedrontado. E a mãe disse: O que aconteceu? Eu disse: Mãe, foi triste, mãe, foi triste. Eu não sei, mãe, mas eu passei pelas mesmas ruas e eram praticamente as mesmas pessoas, e dessa vez me vaiaram, jogaram pedras em mim, eu estou todo aqui, estou todo machucado. Aí o filho olha para a mãe e diz, mas por quê, mãe? Por quê? O que foi que aconteceu? Aí disse, a mãe disse, eu sei o que foi que aconteceu. Eu disse, por que isso aconteceu? Eu disse, porque dessa vez, meu filho, você estava sem Jesus. Foi por isso que aconteceu isso. Essa é, digamos, a noção que precisamos ter quando formos enfrentar os desafios da vida, os caminhos que a vida está nos reservando, principalmente neste momento decisivo, porque aquele dia era um momento decisivo da humanidade. A humanidade estava de forma eufórica, embevecida, estava aclamando e reconhecendo aquele que foi anunciado, e a gente vai falar sobre isso como o Messias. No entanto, o momento de alegria, de euforia, passou. Passou e horas depois, eis que aquele mesmo ser, desconhecido ainda para a grande maioria da humanidade, estava sendo elevado ao madeiro, crucificado no Gólgota. Pois bem, a pergunta que nós fazemos para a reflexão de cada um de nós, porque eu digo para vocês que quando eu estava preparando essa peça, né, ou seja, esse roteiro, eu perguntava a mim mesmo sobre essa condição desse jumentinho. Será que eu estou preparado verdadeiramente
para enfrentar esse desafio que a vida está nos impondo neste momento, não o momento da pandemia propriamente, porque esse momento dessa pandemia da Covid-19 é apenas um elemento que compõe todo um grande conjunto e que foi anunciado, inclusive, por Jesus no seu sermão profético, está lá em Mateus 24, e que nós, espíritas, no capítulo 18 do livro A Gênese segundo o Espiritismo, chamou de são chegados os tempos, ou seja, o período da transição. Então, a pergunta é, neste momento atual, estamos com Jesus? Estamos realmente preparados a entrar, a adentrar as ruas dos desafios, encarar as situações, as pessoas, os momentos, enfim, tudo aquilo que nos rodeia? Estamos verdadeiramente com o Cristo ou sem Jesus? Essa pergunta é importante para nós, porque essa resposta ninguém precisa dar a mim e nem aos outros, que cada um dê para si mesmo. Porque, inclusive, é algo muito substancial na doutrina espírita, porque foi na doutrina espírita que eu escutei falar que, por sinal, é contraditório para muitos filósofos e até para teólogos. É a chamada fé raciocinada. Como assim, fé raciocinada? Existe fé raciocinada? A fé não é algo que a gente, não é resultado da nossa crença, não é algo que a gente crê e pronto. Então, como assim a gente vai racionalizar, vai intelectualizar, vai refletir sobre a fé, sobre a fé? Não. Isso não existe fé raciocinada. A nossa fé é fé e pronto. Isso é que muitos defendem, mesmo sem dizerem desta forma. Porém, para nós espíritas, nós aprendemos que sim, existe a fé raciocinada que, digamos, se contrapõe, ou ela é uma contradição daquilo que veio se pregando ou ao menos vivendo há muito tempo, que é a fé cega. Nós vamos entender um pouco a diferença entre fé cega e fé raciocinada. Mas a pergunta é, agora, nesse momento dessa transição moral do planeta Terra, cujo um dos capítulos bem, digamos, vivos da nossa vida, né, da história da nossa vida nessa encarnação, que poderá ser ou não a última na Terra, ela realmente está sendo caracterizada, está sendo consagrada por nossa fé raciocinada, ou seja, aquilo que nós aprendemos na doutrina, seja nas palestras como essa, por exemplo, sejam nos estudos, né? O ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o MEP, né? Que é Mediunidade, Estudo e Prática, o estudo da mediunidade, uma outra palavra, ou mesmo no estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, ou enfim, qualquer outro estudo que nós façamos na casa espírita e que nós teorizamos a nossa fé, ou aprendemos sobre fé raciocinada e fomos introduzindo na nossa consciência, a partir dessas leituras, a partir da observação dos fatos, essa chamada fé raciocinada. Mas a pergunta é, neste momento atual da Terra, estar com Jesus é estar em pleno exercício da fé raciocinada. É entender que tudo aquilo que Jesus Cristo nos anunciou, nos preparou, viria a acontecer. Nós estávamos acreditando que tudo que Jesus Cristo disse viria a acontecer, e se viria a acontecer e nós sabíamos, nós entendíamos, estarmos preparados? E agora que estamos vivendo um capítulo dessa, que é o caso da Covid-19, como nós estamos reagindo? Essa é a grande questão que precisamos refletir, porque existe algo que é muito significativo. Normalmente, nós dizemos muito e pedimos muito a Jesus. Só que agora, eu vou colocar, entre aspas, a situação se inverteu. Agora é Jesus que está precisando e pedindo muito a nós. É incrível como a gente consegue, digamos, de certa forma, nesse momento, perceber de forma inversa. De tanto pedirmos ao Cristo, agora é o Cristo que pede a nós. Imaginemos, né, eu faço até como se fosse uma forma figurada. Isso geralmente são os nossos irmãos católicos que fazem, porque eles se ajoelham, né, e eles
fecham as mãos, encontram as mãos contra o peito, elevam a cabeça, fecham os olhos e oram e pedem a Jesus, a Maria de Nazaré, a Deus, qualquer tipo de favor, de bênção, não importa. Pois bem, imaginemos uma pessoa fazendo isso, pedindo muito, mas muito alguma coisa a Jesus, a Maria, ou a José, ou ao próprio Deus. Então, vamos inverter a situação agora. Vamos imaginar que, ao invés de sermos nós, ou ser alguém, né, assim, que está vivendo na Terra, uma pessoa necessitada, seja Jesus. Seja Jesus que está ajoelhado, de mãos postas, de olhos fechados, e que ele não está pedindo a Deus nada. Ele está pedindo a gente. Ele está nos pedindo. Ele está pedindo mais ou menos assim. No momento atual do planeta Terra, eu estou precisando muito de você. Eu estou precisando que você exercite a sua fé. A fé que você passou um bom tempo aprendendo. A fé raciocinada. Aquela que você escutou no Consolador que eu enviei à Terra, que lhe ensinou sobre isso. Eu enviei para você a metalinguística, ou seja, o manual, a forma de como se fazer. Eu lhe mandei o remédio, o medicamento, antes de enviar a necessária doença para curar a sua alma, a alma de todos. Mas eu preciso de você. Porque enquanto muitos me esqueceram, ou nem lembram de mim, é como se eu fosse um infeliz e ilustre desconhecido. E olha que eu estou falando com 20 séculos depois da vinda de Jesus. Jesus veio há 2000 anos, são 20 séculos. Então, para a grande maioria da humanidade, Jesus ele é um ilustre, como a gente diz no figurado, desconhecido. As pessoas sabem que Jesus existe, mas é sentir que Jesus existe. É diferente. E aí a gente já começa a perceber, inclusive, uma diferença entre fé cega e fé raciocinada. A fé cega sabe que Jesus existe. A fé raciocinada sente que Jesus existe. Pois bem, então é neste momento crucial, neste momento da Terra, que Jesus ele está precisando e ele está pedindo a nós que seja e que esteja com ele. Então, essa é uma primeira reflexão que eu envio para todos que me ouvem. E antes de seguirmos caminho nessa reflexão, eu gostaria de falar um pouco ainda, né, insistentemente, sobre Jesus, o ilustre desconhecido da maioria da humanidade. Jesus que eu posso colocar de forma figurada, né? Talvez não é nem de forma figurada seria uma hipérbole, ou seja, seria um exagero, que seria mais ou menos assim: se reuníssemos todos os livros desde o dia em que a escrita foi descoberta, mas foi inventada, né? Gutenberg inventa a escrita desde aquele dia, vamos colocar como um marco, né? Não precisarmos descer tanto no passado, mas daquele dia para cá, todos os livros que foram escritos na história da humanidade, todos, 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 de tudo, de ciências, de filosofia, de arte, de culinária, de tudo. Imaginemos que todos esses livros, quantos bilhões de livros foram escritos, e esses livros, eles, ao invés de falar sobre essas outras coisas, falassem somente sobre Jesus. O Jesus que a gente conhece. Eu posso dizer para você, ou para vocês, considerando que são muitos, né, que estão ouvindo, esses livros não conteriam quase nada do que é Jesus. Poucas informações eles trariam sobre o Cristo, porque o Cristo é muito, mas muito maior do que aquilo que a gente imagina que ele seja. É um espírito que palmilhou a sua evolução, foi criado como nós fomos criados, sabe lá quando Jesus foi criado por Deus, surgiu como um princípio espiritual, assim como nós surgimos um dia, e aí fez sua evolução, não é, muito longa, o que levou Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a dizer assim: Jesus, cuja perfeição se perde na noite imprescrutível das eras. Então veja que Emmanuel, um espírito já muito evoluído, chega a nos dizer isso. Então é um exagero dizer isso, mas imaginarmos que quando a Terra foi criada há mais ou menos, segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puro.
Jesus já era um espírito perfeito. Prova disso que foi ele quem fez a terra. Para muitos, isso é uma surpresa, uma novidade talvez, mas para nós espíritas não é novidade alguma. Embora eu possa dizer que aqueles que tiverem olhos de ver e com muita atenção, vai encontrar em João, capítulo 1, versículos de 1 a 15, João anunciando Jesus como sendo o Criador da terra. Naquele momento, João apresenta Jesus como sendo o Verbo de Deus. Eu vou ler, inclusive, para vocês, né, de forma resumida, esse capítulo 1 de João, na Bíblia, no Novo Testamento, para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Quando ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio da terra, entendamos, com Deus. E agora, o que João nos diz? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí ele continua e diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória com graça e verdade. Pois bem, todas as coisas que foram feitas na terra, foram feitas por ele. Emmanuel, justamente no capítulo que vai falar, né, sobre o surgimento da Terra, no Caminho da Luz, logo nos primeiros capítulos, Emmanuel faz uma revelação maravilhosa. Nós espíritas temos essa informação, outros não têm. Por isso que Jesus para nós é muito maior do que esse sol que nós vemos amanhecer todos os dias surgindo no horizonte. Emmanuel chega a dizer que apenas 2 vezes que se tem notícia, os espíritos chamados crísticos, eles se reuniram, espíritos puros, crísticos se reuniram para, digamos, definir situações envolvendo o planeta Terra. A primeira foi quando se decidiu justamente da formação da Terra. Eles se encontraram no Sol. O Sol já existia. Então, os espíritos crísticos, e Jesus era um desses espíritos crísticos, lá estava, e Jesus foi designado para ser o responsável por formar toda a Terra. Deus iria, digamos, através das forças, não é, intelectuais e a sua vontade, iria deslocar do Sol uma massa, uma enorme massa, para futuramente essa massa se densificar e formar e ter a sua forma e se tornar o planeta Terra. Está justamente detalhadamente descrito no início do livro A Caminho da Luz. E o grande governador, o chamado grande escultor de tudo isso, foi Jesus, porque ele foi o escolhido. Então, Jesus reúne um verdadeiro exército, se assim podemos dizer, uma verdadeira legião de espíritos puros e que, comandados por ele, para fazer todo o cenário, formar a Terra, preparar a Terra como uma casa para a habitação de espíritos, estavam sendo preparados, saindo da mão de Deus, entre aspas, da condição de princípio espiritual e se tornando espíritos, verdadeiramente espíritos com E maiúsculo, para encarnarem nas suas primeiras encarnações como suas primeiras experiências. Enfim, então, esse foi o primeiro momento de Jesus, que se tem notícia a partir de Emmanuel. O segundo momento foi quando se decidiu da vinda de Jesus. Então vejam que esses espíritos, eles se reuniram e planejaram a vinda do Cristo. O Cristo viria no momento em que a humanidade que vivia na Terra, que estava já saindo do seu chamado estado de natureza, que são as primeiras encarnações como espíritos primitivos, sairiam da infância e começariam a entrar na puberdade espiritual. Estou falando em espírito, não estou falando do corpo físico, né? Mas os espíritos entrando digamos, saindo da infância, entrando na adolescência. Foi nesse período que Jesus, quer dizer, esse período que é anunciado do planejamento da vinda de Jesus para a Terra. E Isaías, um dos profetas enviados por Jesus, 800 anos antes do Cristo, anunciava a vinda de Jesus. A vinda justamente do Messias, que seria hebreu, e vários detalhes Isaías nos dá. É interessante que Isaías, né, chega no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Emmanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois, o próprio Isaías, já no capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz: porque um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Pai forte, ou Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, é essa anunciação de Jesus como sendo o responsável por esse planeta. Tudo, absolutamente tudo havia sido planejado meticulosamente por Jesus. E como se não bastasse, Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, essa que, por sinal, é conhecida de praticamente todos os espíritas que estudam, ou no mínimo já leram o Livro dos Espíritos, porque é a pergunta cuja resposta é a mais curta e talvez seja a mais bela que nós possamos ler. A pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é numa única palavra: Jesus. É essa daí. E claro, bem anterior a isso, os espíritos caracterizam na escala espírita, nas questões 112 e 113, eu fiz aqui um compilado, né, um resumo, acerca dos espíritos de primeira ordem, primeira categoria, os chamados espíritos puros, que diz assim: nenhuma influência da matéria eles sofrem, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de todas as demais ordens de evolução. E Jesus nos é esse exemplo perfeito. Pois bem, é esse Jesus que a humanidade, eu tinha falado, ainda não conhece. Ainda não conhece. Sabe da existência dele, mas não o conhece. Nós espíritas demos os nossos primeiros passos na direção do conhecimento do Cristo, porque decidimos. E só a fé raciocinada, digamos assim, para nós, claro, é que nos possibilita isso. Caminhar na direção de Jesus para conhecê-lo mais e vivê-lo mais, na sua, digamos, na integridade que nós possamos viver, numa sociedade que está sendo repaginada, sendo revista, revolvida nos seus valores, nos seus conceitos, porque o mundo material, ou o mundo materializado em que se transformou e que vem se insistindo que ele permaneça, é esse que está dando a Deus. Então, significa dizer que, com a transição planetária, e que nós gostamos, eu particularmente gosto mais de chamar de transição moral da Terra, será o desaparecimento aos poucos do mundo materializado. A Terra, estou falando a Terra. E o surgimento e a consolidação do mundo espiritualizado. É assim. Então, essa transição planetária, ela tem esta finalidade. E essa transição planetária que eu estou insistentemente falando, foi anunciada por esse Jesus que estou falando. Por isso que a humanidade, se está sendo pega, vou colocar uma figura aqui, uma metáfora, né? Se está sendo pega de calças curtas, nós lamentamos muito, porque Jesus, no sermão profético, né, no capítulo 24 de Mateus, Jesus nos anuncia justamente essa transformação que a Terra haveria de passar. E no próprio sermão profético, Jesus faz uma comparação do momento do dilúvio, né? Que se ele aconteceu, não quer dizer que ele tenha sido global, ou seja, o planeta todo. Foi local. Então, foi na região em que vivia Noé, a sua família, enfim, e que foi previsto tudo isso. Lógico que a megalomania, né, que se coloca nas histórias da Bíblia, pelos povos que viveram e que escrevem a Bíblia, usando esses termos, para ser mais suave, e porque eles se colocavam como sendo, né, os privilegiados, então entende-se que foi o mundo todo que se acabou e que Moisés foi a única família que sobreviveu. Não é bem isso. Nós entendemos diferente, né, sem entrar em detalhes. Mas havia um anúncio de que haveria um dilúvio, uma tempestade que duraria semanas, etc., e que foi anunciado àquele homem, a Noé, né, que iria acontecer isso, para que ele tivesse essa precaução e que avisasse a todos. E nem todo mundo acreditou. Noé acreditou. Então, agora está ocorrendo a mesma coisa. Então, Jesus anuncia no sermão profético que as coisas que ele
que as coisas haveriam de acontecer. E o que quer isso dizer em outras palavras? Que o nosso planeta haveria de entrar digamos assim, numa transição para uma nova era. E aí, recapitulando, né, para aqueles que estudam o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, que fala justamente sobre muitas moradas na casa do Pai, lá existe uma categoria de mundos habitados, né? Então, a Terra já teve uma primeira categoria que foi superada, que eram mundos primitivos. E a transição planetária da Terra, naquele primeiro momento, foi feita justamente pelos povos que vieram de Capela. Então, os exilados de Capela ajudaram a Terra a passar essa transição. E, inclusive, os hebreus eram um dos povos de Capela. Então, essa transição planetária fez com que a Terra, né, depois de um período longo, fez com que a Terra ela chegasse a uma segunda fase do seu processo evolutivo, que foi o mundo de expiações e provas, que é justamente quando a humanidade sai da infância para a idade adolescente, que eu havia falado, né, do ponto de vista espiritual. Foi justamente quando Jesus Cristo veio. Ele veio para falar para adolescentes espirituais. E Jesus diz, inclusive, muita coisa eu poderia vos dizer, mas vós não podeis suportar. Ou seja, Jesus disse, em outras palavras, vocês ainda são muito imaturos para entender as coisas que eu tenho para dizer. Então, há que se aguardar o tempo. Quando a Terra passar para uma nova fase, aí sim as verdades serão reveladas, não diretamente por mim, mas por aquele a quem eu irei enviar, que é o Consolador, que é justamente em João que Jesus vai falar sobre esse Consolador prometido. Ele completa justamente essa frase, não é? Então, muita coisa nós não poderíamos suportar aquela época, mas momento virá em que, quando tiverem condições, eu vou enviar o Consolador, que ele vos revelará toda a verdade e ficará convosco para sempre. É muito interessante isso que Jesus Cristo nos diz. Pois bem, então Jesus veio no momento em que a Terra estava em plena fase de mundo de expiações e provas, ao qual ele chamou de mundo, ou plano, né, de pranto e ranger de dentes. Só que Jesus, antes de ir embora, ele anuncia que a Terra passaria por uma transição e que viria um momento melhor. Insistentemente eu estou dizendo que está no sermão profético de Mateus, no capítulo 24. Peço que quem estiver me ouvindo que leia atentamente. Eu fiz aqui um resumo, porque ele é muito longo, são 51 versículos, e muita coisa que está ali, ou muito do que está escrito, está no sentido figurado. Então, convém que tenhamos muito cuidado ao interpretar para não cairmos na letra morta, mas sim na letra que vivifica. A letra morta é a da fé cega, a letra que vivifica é a da fé raciocinada. Outra diferença entre uma e outra. Pois bem, então, nós precisamos tirar o espírito da letra. Resumidamente, o sermão profético anuncia o fim de uma era, o fim do mundo de expiações e provas e o início de um mundo de regeneração, que também é transitório, ele é curto, porque ainda virão os mundos celestes e depois os mundos divinos, que aí nós não vamos falar porque agora não convém. Então, esse mundo de regeneração, ele, embora tenha um prazo menor do que o mundo de expiações e provas, enfim, mas mesmo assim ele vai reclamar uma transição, porque a natureza não dá saltos, né? A não ser as rãs, os sapos, os cangurus, esses bichos dão saltos, são da natureza. Mas o processo evolutivo da natureza não dá saltos. É nesse sentido. É figurado, mas deu para entender. Então, nesse período, há que vir uma transição, porque as coisas vão acontecendo lentamente. E isso é o que está dito no sermão profético. E por que Jesus falou isso no sermão profético? Porque os discípulos, um deles, inclusive, pergunta a Jesus, porque Jesus veio anunciando ao longo da sua vida com ele, né, um curto espaço de 3 anos, Jesus veio anunciando coisas que surgiriam, que aconteceriam no futuro. E chegou o momento que foi uma das últimas vezes, se não a última vez que Jesus sai de Jerusalém, e ele vai justamente para o Monte das Oliveiras, que era onde Jesus estava morando naquela época, que foi para onde ele foi e depois foi preso, porque Judas sabia que Jesus estava voltando para casa, Judas morava com eles lá, então Judas levou os soldados justamente para lá, porque sabia que Jesus estaria ali. Então, mas no caminho até chegar lá, Jesus é questionado pelos discípulos, porque Jesus tem que responder aos discípulos algo
que eles ficam impressionados. Talvez seja uma das primeiras vezes que alguns deles que moravam na Galiléia, não estavam na Judéia, ou seja, em Jerusalém, eles não tinham visto o templo de Jerusalém. E quando eles viram, se maravilharam. Vê, mestre, que maravilha, etc. Ficaram impressionadíssimos com o templo de Jerusalém. E Jesus diz assim: em verdade vos digo, não restará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E isso realmente aconteceu no ano 70, depois de Jesus, né? E depois no ano 125 foi derrubado e definitivamente derrubado. O que sobrou foi um muro, que é o Muro das Lamentações, que está lá até hoje, e os judeus fazem as suas adorações. Pois bem, então os discípulos ficaram meio que, ora, como é que pode? Ele está prevendo. Então aí eles lembraram de muitas coisas que Jesus Cristo havia previsto. E eles perguntam, quando essas coisas vão se suceder? E aí é quando Jesus narra o sermão profético, depois de ter chorado lá no Monte das Oliveiras. Você lembra que Jesus vai ao Monte das Oliveiras, né? E ele chama alguns dos discípulos porque ele vai orar. É um momento muito solene, um momento sublime, um momento, digamos assim, de relativa solidão, né? Ele com Deus. Então, Jesus, naquele momento, ele entra num estado de transe tão interessante que Jesus, aí está a questão de nós não conhecermos esse espírito puro como é Jesus. Jesus entra numa condição de dupla vista e ele projeta essa vista dele para o período da transição planetária, ou seja, o tempo de hoje. E Jesus vê muitos daqueles a quem ele chamou de ovelhas, as minhas ovelhas, se perdendo, perdidas, no mundo materializado, no mundo do egoísmo, no mundo do orgulho, da vaidade, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, Jesus, ao ver isso, Jesus sofre por isso. Ele lamenta, ele não está com medo de morrer, ele está lamentando pelo exílio de muitos que iriam sair da terra, como antigamente, na transição de Capela, houveram os exilados de Capela, agora está havendo os exilados da terra. Então, Jesus estava sofrendo por seus parentes próximos, seus irmãos, a quem Deus confiou, e que, por causa do livre-arbítrio, estavam perdendo essa oportunidade. E isso já está acontecendo. Aqueles que tiverem oportunidade, leia o capítulo 18 do livro Agenda segundo o Espiritismo para entender o que eu estou dizendo. E Jesus chorou naquele momento. E todo mundo sabe, quando Jesus chora, ele diz o que? Pai, afasta de mim esse cálice de amargura. É como Jesus estivesse lembrando de um parente que estava indo para um cárcere. É feito um pai que ver um filho que comete um delito e é preso. Qual pai não chora? Qual mãe não chora? Não lamenta em ver alguma coisa desse sentido. Mas Jesus, lúcido como era, ele, claro, ele diz: mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, meu Pai, e sim a tua vontade. E se é necessário que eu beba desse cálice, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, é depois desse momento que Jesus volta e ele narra o sermão profético para todos que quisessem ouvir. Depois do sermão profético, né, algumas horas depois, é quando Judas vem com a guarda e prende o Cristo, e aí segue-se todo o processo que a gente não precisa mais narrar, porque não convém agora, que não cabe dentro da nossa palestra. Pois bem, então é nesse sermão profético que Jesus faz muitos alertas, inclusive aos cristãos, aqueles que eu segue, e aí a gente, por extensão, aos espíritas. Eu vou ler, fazer questão de ler para vocês um resumo, é um resumo mesmo, né? 51 versículos resumidos em um parágrafo longo, foi uma proeza da minha parte, mas disse assim, e alguns têm destaque aqui que eu queria que você, né, ou vocês, percebessem, justamente porque diz respeito ao momento atual com Jesus. É justamente nesse sentido que aquilo que eu tinha falado de Jesus está orando, pedindo a gente que o ajude nesse momento atual da Terra. E ele começa dizendo assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Entendamos, quando Jesus fala sobre esses rumores de guerra, quem não lembra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Ela estava ocorrendo em plena transição planetária, né? Porque aí eu vou fazer um corte e uma interpretação rapidamente, né? É fácil de se entender que quando Jesus envia o Consolador, porque ele fala desse envio do Consolador e envia a doutrina espírita que vem
lá no século XIX, através de Allan Kardec, né, na França, enfim, aí a história é bem longa, né, para a gente resumir aqui. Então, Allan Kardec vai produzindo, digamos, os 5 livros da codificação. E qual é o último livro da codificação? A Gênese segundo o Espiritismo. E qual é o último capítulo da codificação, ou deste livro? O capítulo 18. São chegados os tempos. É exatamente nesse capítulo que Allan Kardec justamente fala sobre a transição planetária. Inclusive, tem um trecho aqui que eu não sei se vai dar tempo da gente ler. Então, veja que se isso aconteceu, logicamente nós entendemos que com a chegada do Consolador prometido por Jesus, que dá-se justamente no final do século XIX para o início do século XX, inicia-se o período da transição planetária ou transição moral da Terra. Ou seja, como eu tinha dito, Jesus mandou antes o remédio para depois, por força da necessidade, enviar o desafio da doença. Pois bem, então a Primeira e Segunda Guerra Mundiais acontecem justamente no período da transição planetária. Então, Jesus estava muito certo quando disse: quando ouvir de guerras e rumores de guerras, né, atentai que é necessário que tudo isso aconteça. Ele continua dizendo assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. E ouçam agora o que ele vai dizer: e pestes. Pestes é o caso agora, por exemplo, do Covid-19, e terremotos em vários lugares, que sempre ocorreram e continuam ocorrendo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E agora um alerta para nós que estamos vivendo o momento atual da Terra com Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor de muitos se esfriará. Vou ler de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é aqui no sermão profético que Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí onde está, é a perseverança. Nós precisamos perseverar em nome e por Jesus, porque ele precisa da gente nesse momento atual da terra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Jesus está dando exatamente aqui, para mim, ao meu ver, o momento em que a transição moral da Terra vai se acabar. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Não, ele não está dizendo que todos se tornarão cristãos, e muito menos espíritas. Lógico, Jesus ia falar espírita que não existia. E cristão, porque essa palavra também não existia, ela vai surgir muito, muito tempo depois. Mas, quando Jesus diz evangelho, o evangelho é a boa nova, é a mensagem, é o pensamento de Deus traduzido através dos ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus, eles são pregados e vividos através de muitas pessoas, inclusive de ateus, sem necessariamente se dizerem cristãos ou até deístas, acreditarem em Deus. Ou seja, resumidamente, quando o evangelho do reino for pregado quando o evangelho for pregado em todos os reinos, quando o bem, numa palavra, o bem for pregado, vivido, vivenciado de forma consciente, responsável e consequente por todas as nações, virá o fim. A transição terá o seu fim e se iniciará uma nova era, a era do Espírito, uma nova era para a humanidade. Mas isso não vai acontecer por acaso, ou por si mesmo, por força das coisas. Não, de maneira nenhuma. Foi isso que me remeteu a dizer que, neste momento, Jesus está precisando de você, está precisando de mim, daqueles a quem ele confia, para ajudar nessa transição moral do nosso planeta. E ele continua dizendo o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, ouçam, nenhuma carne se salvaria, mas, agora é muito interessante também, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Está aí. Tem mais que Jesus diz, mas eu vou ler. Ele diz ainda: então, se alguém disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E aí ele termina, pelo menos eu termino aqui no resumo, ele dizendo assim: bem-aventurado aquele servo
que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, ou seja, seguindo tal qual ele aguarda que nós sirvamos. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, são promessas que Jesus Cristo faz, e eu sei que aquele que está verdadeiramente vivenciando esse momento com o Cristo e pelo Cristo, não está fazendo por promessa alguma, em troca de nada. Está fazendo apenas por amor a Jesus. Existe uma grande diferença. Aqueles que já começam a vivenciar de forma profunda, ampla, alta, consciente e consequente o Evangelho de Jesus, e aqueles que estão buscando o reino de Deus como sendo uma troca. Eu faço isso para que eu tenha aquilo. Esse segundo é aquele que vivencia o que nós chamamos de fé cega. E o primeiro é aquele que vivencia o que nós chamamos de fé raciocinada. Inclusive, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, ele compara, digamos assim, aqueles que têm o que nós chamamos de fé cega e aqueles que têm a fé raciocinada. E vamos começar justamente pelo segundo, o da fé raciocinada. É, digamos, uma comparação que Jesus faz. Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram conta daquela casa, e ela não caiu, porque o seu alicerce estava sob a rocha, ou sobre a rocha, melhor dizendo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como uma pessoa insensata que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram conta daquela casa que caiu, e grande foi a sua perda. Essa é a grande diferença, aquele que tem a fé raciocinada do que aquele que tem a fé cega. E ainda, por complemento, nós colocamos assim: a edificação da fé que sustenta a casa, que é a rocha, né, que Jesus simbolicamente chamou de rocha, é dada pelo conhecimento das leis de Deus, ou o conhecimento do próprio universo. E que nós temos essa possibilidade de conhecer, porque assim Deus nos proporciona. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos senhores do universo, herdeiros do universo. Não que nós sejamos donos do universo, mas que nós sejamos um com Deus no próprio universo. Nós não precisamos ter posse de nada. Nós nos sentimos sendo ou tendo a posse pelo próprio amor e pela própria inteligência que passa a fazer parte de um ser em perfeição. É muito diferente de barganhar com Deus, qualquer tipo de prática de adoração, que seja exterior, ou às vezes até interior, né, podemos dizer assim, para ter uma recompensa. Aqueles que buscam recompensa no reino dos céus, por mais que Jesus Cristo tenha falado sobre isso, porque estava falando para adolescentes espirituais, isso não deve caracterizar o espírito que agora está na maturidade, ou melhor, na idade adulta, me desculpe, porque a maturidade só vai chegar quando nós estivermos para lá do mundo de regeneração. Nós estamos entrando na idade adulta espiritual. Então, o espírito que entra nessa idade adulta, ele não barganha com Deus, ele não faz isso por aquilo, ele apenas faz porque ama, porque ele já se sente um com Deus, como o próprio Jesus Cristo disse: eu sou um com meu Pai, eu estou no meu Pai e o Pai está em mim. Era isso que dizia. E um dos que deu exemplo sobre isso foi Paulo, o Paulo de Tarso, quando ele disse, no final da sua vida, depois de ter passado vários anos sofrendo muito e pregando demais, ele disse: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É esse sentimento que se espera dos espíritas, sobretudo dos espíritas, porque tem a fé raciocinada, digamos, edificada, pelo menos como razão, como consciência, nesse momento atual da Terra com Jesus. Porque é em nós que Jesus Cristo vai, digamos, fundamentar a casa, essa casa que é a casa sobre uma rocha sólida da fé raciocinada. Somos nós que deveremos estar firmes para sustentar aqueles que caem nesse momento. Muitos estão caindo, e vocês sabem disso. Nesse período de pandemia, lamentavelmente, tem um sem número de pessoas que estão se suicidando.
ora porque não veem esperança, ora porque estão influenciados pelos espíritos que estão tão infelizes quanto eles, porque estão entrando em depressão, estão entrando em perturbação, em melancolia, seja no que for, ora porque estão perdendo o emprego, perdendo a saúde, vendo seus parentes, enfim, lamentavelmente, o cardápio de possibilidade de tristeza é grande. E nós espíritas não estamos isentos, porque ainda nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Mas, e foi exatamente aquilo que disse Jesus aqui, não é? Devido a essa proliferação da iniquidade, a fé de muitos esfriará. E não seja nossa, não por privilégio, que não seja nossa para nós acendermos a esperança, digamos, não é? Pela razão daqueles que precisam de nós e que nós sejamos instrumentos de Jesus para esse momento tão delicado, tão decisivo, porque nós não temos ideia de quantos milhões de espíritos estão tendo sua última encarnação na Terra. Muitos estão partindo da Terra. Antes de falar um pouco sobre a fé raciocinada, eu vou puxar aqui, né, essa informação para passar para vocês, que foi nos dita, né, no livro A Gênese segundo o Espiritismo. Eu tenho certeza que ela está aqui. Achei. Capítulo 18, versículo item 27. E diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. E aí continua dizendo: havendo chegado o tempo, que é justamente esse período de transição, e olhe que isso aqui foi escrito, eu disse para vocês, foi escrito lá pelos idos de 1858, não é? Porque a Gênesis foi o último livro, né? Foi escrito em 1858, 1868, na verdade. Então, esse livro, ele foi o último livro. Então, naquela época, os espíritos estão falando como se fosse o momento presente. Eles dizem assim: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. E aí ele continua, e já concluindo, ele diz assim: irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las, as raças, né, avançar. Agora, serão substituídos por espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, como havia dito, é essa transição, é esse momento que nós estamos vivendo, e nesse momento atual nós precisamos sim estar com Jesus. Nós não podemos ser ingênuos, como o jumentinho, de achar que tudo vai dar certo, que está tudo bem, porque nós somos o foco, a atenção, quando na verdade nós não somos. O foco é Jesus. Nós deveremos estar a serviço dele. Nem que para isso, e olhe que ele não quer isso, sacrifiquemos as nossas próprias vidas. Porque Jesus disse que não quer mais sacrifício, ele quer misericórdia. Pois bem, e entendendo essa misericórdia, é entender justamente pela consciência do que nós estamos fazendo na Terra neste momento. Eu prometi a vocês que iriam fazer, digamos, uma diferenciação entre a fé raciocinada e a fé cega, e eis aqui. Nós colocamos assim, que pelo conhecimento das leis de Deus, pelo conhecimento das leis do universo, nós vamos tornar a nossa fé raciocinada, a nossa fé consistente como uma casa edificada numa rocha. Esse conhecimento conduz a essa fé, a essa razão, e a razão leva-nos à verdade, pois a fé sem razão é cega, não conhece, não prova. E aquele que tem fé cega é aquele que apenas crê. Porém, aquele que tem a fé racional ou raciocinada é aquele que sabe. Enfim, podemos dizer que quem tem a fé cega é aquele que tem esperança, mas aquele que tem a fé racional
é aquele que tem certeza. E nós temos certeza. Eu digo para vocês, meu Deus do céu, que depois de tanto ler, depois de tanto estudar a doutrina espírita, que esse consolador maravilhoso, né, trazido, né, pelo Espírito de verdade, por autorização, né, digamos, de Deus, concessão de toda a engenharia feita por Jesus, eu confesso que me sinto melhor ou mais preparado para passar por esse período. Nós, a todo instante, estamos sendo provados. Provados, porque não tem como ser diferente. Então, digamos que é um momento de uma oportunidade enorme, muito grande. Esse período de pandemia, esse período de isolamento social, que de certa forma, ora se diz que está acabando, diminuindo, aumentando, enfim, mas esse período é um período que requer de nós essa fé, essa consistência. E por saber de todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, não é? Buscados no livro, na própria Bíblia, né? Jesus nos dizendo, buscado no livro da Gênesis, segundo o Espiritismo, A Caminho da Luz e tantos outros, como esse aqui, por exemplo, né? Em Nome do Amor, que eu vou ler o trecho para vocês rapidamente, antes de terminarmos, que já está chegando a hora. Eu me sinto assim mais, a palavra talvez seja bem presunçosa, mas talvez não seja também só a minha situação, a situação de todos vocês, mas preparado para atravessar tudo isso. Eu digo para vocês, sinceramente, que eu não sei o que seria de mim, o que estaria acontecendo comigo se eu não estivesse com Jesus neste momento. Se eu sequer acreditasse no Cristo, se eu não tivesse Deus como a minha referência, a doutrina espírita, que eu conheci quando eu tinha 15 anos de idade e eu tenho 55 agora. Então, há 40 anos que eu vejo, vivo, leio a doutrina espírita e ela realmente tem feito um efeito enorme na minha condição, na minha necessidade nesse momento. Então, é o que vem acontecendo, e eu tenho certeza que vem acontecendo em todos, porque aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus, e eu venho buscando isso, como eu tenho certeza que vocês também, não é mais a mesma pessoa. Não consegue mais ser o mesmo. Pois bem, então, essas são quase as palavras finais que nós estamos, né, transferindo e transmitindo a todos, de dizer, como lá no começo, né, que nós dissemos que a gente não desista de Jesus. Não achemos que o mundo está em desalinho, em perturbação, não. Ele está no leme, ele está na frente. Esse momento atual da Terra está com Jesus. Jesus programou tudo isso. É necessário que essas coisas aconteçam. Pois bem, e eu quero concluir, eu digo a vocês que ficou fora de foco a leitura desse texto aqui, mas prometo que aqueles que quiserem, eu faço questão até de fotografar e mandar pelo WhatsApp o texto que eu estou dizendo, mas se alguém tem esse livro, né, Em Nome do Amor, basta buscar a lição Tarefa do Médium no Mundo em Transição. Ela é bem curtinha, não vai dar para ler porque é curtinha para ler para si, mas não para ler aqui, né, da página 151 a 153, essa mensagem foi ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, Adivaldo Pereira Franco, no dia 13 de novembro de 2010. Ou seja, já tem 10 anos que essa mensagem veio. Ela é muito interessante. Ela tem me ajudado a entender muita coisa. Eu estou fazendo tanta da propaganda, né, que eu tenho certeza que vocês vão procurar esse livro para ler. Mas eu vou fazer o seguinte, eu prometo que assim que terminar agora, eu vou tirar foto das páginas e mandar para o WhatsApp de Vinícius para que vocês leiam na íntegra e vocês entendam o que eu estou falando, porque tem tudo a ver com o que eu acabei de ler do livro A Gênese, ou seja, espíritos que estão sendo substituídos por outros que virão, né, para fazer esse processo de renovação. Pois bem, mas sendo fiel ao horário, ao nosso horário que já é chegado e quase concluindo, eu queria ler para vocês uma mensagem e que ela tem como base João, né, o discípulo João de Jesus, né, no seu capítulo 16, item ou versículo 33, que é digamos, é um alerta e é uma mensagem de ânimo muito, mas muito grande que Jesus nos passa. Ele diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois
eu venci o mundo. É isso que Jesus Cristo diz. E aí, eu concluo dizendo assim: então, mesmo diante das dores e das provas, mesmo diante da ausência do bem e do amor, mesmo ante a falta da justiça, da bondade e da gratidão, mesmo ante as injúrias e as ofensas, mesmo perante a violência e a maldade, diante das obsessões da luta contra os vícios, e mesmo ante o desemprego e a falta da saúde, ainda que a ausência dos amigos, a falta do cônjuge, a ingratidão dos filhos, mesmo diante do desespero dos parentes ou do desprezo dos parentes, mesmo diante da falta de fé raciocinada de muitos, não desista. Não desista de você. Não desista de Deus, não desista de Jesus, não desista da justiça, não desista da bondade e nem da humildade. Não desista da honestidade e da caridade. Não desista da educação nem da generosidade. Não desista dos amigos, da família, dos parentes. Não desista de amar, nem de ter fé e nem desista de viver. Porque Jesus está conosco com você a todo mundo, a todo momento, nesta hora tão decisiva da Terra. Ele nunca, nunca desistirá de você. Afinal, somos seus irmãos mais novos. Muitas vezes esquecemos. E ele tem muito, mas muito carinho, atenção e amor por todos nós. Somos espíritos imortais que já passamos por tantos desafios. E o mundo de regeneração, um mundo muito melhor, está logo ali, nos esperando. Seremos, sim, claro, herdeiros de uma nova era do espírito para o planeta Terra. Mas é necessário que nos conservemos na fé racional que nós viemos falando tanto, que já edificamos e continuemos com o Cristo, assim como Ele está conosco, acreditando e esperando também muito de nós. Pois, se foi Ele mesmo quem nos escolheu para ajudá-lo para esse momento atual da Terra, é porque temos condições para isso. E bem sabemos que Ele sabe quem somos nós, pois, como Ele mesmo disse, o pastor conhece muito bem as suas ovelhas e delas cuida com muito carinho. Então, continuemos trabalhando pela justiça e pelo amor, sempre com muita caridade e em nome de Jesus, e aguardemos. E tenhamos a convicção de que, nesse momento atual com Jesus, estamos exemplificando nossa fé racional e porque estamos perseverando com Ele até o fim e, com certeza, nós sabemos que também seremos salvos. Essa é a mensagem que eu, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da doutrina espírita, transmito a todos os nossos irmãos queridos espíritas para fortalecerem-se diante desse período, porque com certeza nós sairemos dela muito, mas muito melhores do que quando entramos. É isso. Nós só temos a agradecer a você, Alexandre. Deve estar achando estranho, mas eu assumi o posto porque Rafael caiu, né? E a gente só tem a agradecer por sua disponibilidade de estar conosco na nossa casa. Eu sempre digo que a nossa casa ela não é uma casa de alvenaria, de pedras e de tijolos. Ela é os nossos corações unidos pelo amor do Cristo, né? Claro. E só temos a agradecer. E agradecer através de uma oração. Então, eu convido a todos a fechar os olhos para, com muita gratidão, elevar o nosso pensamento a esse Jesus querido, Jesus amado de todos nós, por todas as bênçãos que recebemos, por todo o amparo que recebemos da sua misericórdia infinita para com todos nós. E com este agradecimento, convido a todos a fazer a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte,
Santificado é o teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, com o esquecimento de todo mal. E não nos deixeis cair nas grades da tentação da nossa própria inferioridade, mas livrai-nos, Senhor, do mal que ainda existe em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz do reino e do poder, da glória e da justiça, da paz e do amor, hoje, agora e sempre. E com esta prece, com o coração cheio de gratidão, peço a vossa permissão para darmos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. Fica com Deus, todos vocês, e um Muito. bom final de semana. Valeu, Fátima. Um beijo grande, viu? Um beijo Outro. a essa fraternidade maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande. Só queria me despedir antes de dizer isso para vocês. Eu sinto uma energia muito diferente quando eu chego na Fraternidade Espírita de Aldeia. Eu estou até me emocionando agora. Quando eu vi você, que é mais um irmão, né? Isso nos dá uma alegria em dizer que nós não estamos sozinhos. Vocês Com são certeza. especiais, viu? Um beijo grande. Muito obrigada. Espero Gratidão a poder você. encontrá-los presencialmente. Com certeza. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.